Nesta noite, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, esse louvor, oração, misericórdia de Jesus. Abençoe, Pai, seja abençoado, Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Deus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. Amém? Estamos aqui nesta noite reunidos em mais um culto de doutrina, onde temos a certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente, porque a bendita palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E aqui nós temos mais de 2 pessoas reunidas em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus se cumpre. E Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, para Ti é a honra, para Ti é a glória, Senhor. Queremos, Senhor, pedir nesta noite que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha receber a adoração que será aqui entoada ao Teu bendito nome, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, salva, cura, liberta, manifesta a Tua graça no meio do Teu povo, salva e abençoa os ouvintes, Senhor, os internautas, Senhor, que estão nos acompanhando nesta noite, neste culto ao Teu bendito nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém, amém. Podemos assentar. E a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Aleluia, louvado seja o teu nome. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino 157. Aleluia. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por minha procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com graça do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem
vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos teus. Glória a Deus, aleluia. Bênçãos são os servos desfrutados. Deus santo, aleluia. E Jesus os saudará vencido. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Esta glória espero alcançar. É Deus, aleluia. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada em teu nome. Vamos louvar também do hino 183. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Mil proezas no combate da fé e do amor. É Deus, aleluia. Tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 304. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Glória a Deus. Jesus, minha luz, descedor, a face adorada de Jesus.
salva. Pode a noite escurecer no ser de Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Onde estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Breve no céu estaremos. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nesta noite, nós iremos meditar na carta à Igreja de Roma. Carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à bendita palavra do Senhor. E estaremos aqui fazendo a leitura de costume, do versículo 1 ao 14, no capítulo 6 da carta aos Romanos. O título nos diz assim: livres do pecado pela graça. O versículo 1 nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós buscamos para ele, Deus. Não sabeis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não vivamos mais ao pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para que obedecer de suas concupiscências. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, da graça. Meu Pai, meu Deus, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, Deus. Usa-nos nesta noite como instrumento afiado em posição, Senhor. Fala a tua igreja, alimenta o teu povo, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar. Queridos, o texto lido, ele já nos doutrina, ele já nos ensina uma boa maneira de vivermos na terra dos viventes, fora do pecado. Nós vemos aqui que o título, ele é um título interessante. Livres do pecado pela graça. Porque se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, com certeza todos nós estaríamos ainda debaixo do pecado. Seríamos escravos de Satanás. Mas a graça de Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por nós, e nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas, nos libertou mediante ao sangue dele. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, temos muitos membros em nosso corpo, cada um exercendo uma função. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o tema do estudo nesta noite vai nos direcionar da seguinte maneira: nossos membros a serviço de Deus. Viu? Então preste bem atenção no que eu quis dizer. Que nós temos diversos membros: a mão, os olhos, os ouvidos, os pés, o coração. E nós queremos dizer que nós temos que colocar esses membros a serviço do Rei, a serviço de Deus. Sabemos que cada um membro tem grande valor para o funcionamento do corpo, não é verdade? Cada membro que você tem, querido, ele tem um grande valor para que o teu corpo esteja funcionando perfeitamente. Viu? Se o teu dedo ele estiver com algum defeito, alguma enfermidade, todo o teu corpo vai padecer. Por isso é que nós temos que zelar pelo nosso corpo, certo? Por isso nós temos que cuidar com todo o afinco, com toda a dedicação. Mas também quero te dizer uma coisa: além desses membros que nos é útil, né, para nos alimentar, para que venhamos enxergar, ouvir, andar, além dessas utilidades, desses dons que nós temos, né, com esses membros, nós temos que entender também que esses membros, eles podem ser e devem ser usados para a glória de Deus.
para servir a Deus, a serviço de Deus. Vejamos como podemos colocar os nossos membros a serviço de Deus. Eu conto com a ajuda da igreja. Alguém conta para mim aí Provérbios capítulo 23, o versículo 26. Veja bem, um dos nossos membros nesta noite, certo? Que nós queremos falar, o coração. O nosso coração, ele deve ser entregue ao Senhor. Compreenda bem, igreja. Você tem um coração que bate sem parar. Esse coração, ele traz uma função muito grande para que o teu corpo esteja 100%. Certo? E o que você tem que fazer com esse coração? Você tem que pegar esse coração, além de usar ele, você tem que colocar ele a serviço de Deus. Porque o Senhor assim lhe pede. O Senhor assim lhe convoca. Ele quer o teu coração para habitar dentro do seu coração, para que você seja uma nova pessoa. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que é preciso que o teu, o meu, o nosso coração, ele seja entregado ou entregue ao Senhor. Certo? Leia para nós quem encontrou. 23:26. Isso. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus, o poderoso, Ele está me pedindo. Dá-me o teu coração. Deixa eu morar dentro dele. Deixa eu fazer uma morada permanente dentro dele. E aí, você será uma nova criatura. Um novo ser, uma nova pessoa. A sua vida, ela vai ser diferente no meio da sociedade que você vive. O teu coração não será embrutecido. Ele será um coração que habita o amor. E ele irá trabalhar para que a tua vida seja uma vida justa diante do Senhor. Por isso que Deus está pedindo à igreja, dai-me o teu coração. Na realidade, Deus pede o coração a todos. Mas nem todos querem dar o coração para Deus. Por isso que existe aí uma cantiga ou um provérbio popular que diz que coração é terra que ninguém pisa. Já querem tirar Deus de dentro do coração. Mas com a igreja tem que ser diferente. A igreja, Deus tem que morar, tem que pisar, tem que estar dentro do coração. E aí, a formosura do seu rosto vai transparecer. E a sociedade que vive ao seu lado, ao seu redor, irá observar isso. E verá o grande testemunho através da sua vida que Deus habita no seu coração. Por isso, não dê o teu coração para ninguém morar. Principalmente as paixões, os amores. No teu coração deve e pode morar somente o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Também queremos dizer nesta noite a respeito de mais um membro para servir a Deus, que nos é útil. E como ele é útil? Nossas mãos devem trabalhar para o bem. Uma utilidade que a mão muito tem, interessante, nós podemos dizer, alguém já vai localizando aí para mim, Efésios, capítulo 4, versículo 28, e outro vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 36. Uma das utilidades, como eu estava dizendo, que a mão tem, é a utilidade de nos alimentar. Podemos nos alimentar com a mão, comer uma fruta,
almoçar, jantar. Também com a mão nós podemos pentear o cabelo, podemos banhar, podemos pegar algo. A nossa mão, ela é de grande importância para o nosso corpo. Obviamente que nós podemos sobreviver sem a mão, se porventura algum fato ocorrer e a mão for amputada. Mas a mão que Deus fez para nós, ela tem grande utilidade no nosso corpo e nós devemos ter zelo. Zelo pela nossa mão, lavar a nossa mão, fazer as unhas, cortá-las, tratar, tirar as cutículas. Devemos tratar a nossa mão com zelo, porque ela nos traz benefício. E também devemos colocar as nossas mãos a trabalho do Senhor para fazer o bem. Olha só a utilidade que a mão do pastor Edson está tendo agora aqui de segurar o microfone para poder aqui transmitir a bendita palavra do Senhor com mais força, com mais autonomia, para mais distante a voz chegar, não é verdade? Para abrir a Bíblia, para que eu venha fazer a leitura. Então, a nossa mão tem diversos valores. Mas o Senhor quer usar a nossa mão, muitos valores, e o Senhor quer usar as nossas mãos para o bem. Efésios capítulo 4, versículo 28. Quem encontrou, leia para nós, por favor. Efésios, capítulo 4, e o versículo 28. E o outro encontra para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 36. Deixe Efésios 4 e o versículo 28. Encontrou? Se não, leia para nós. O tudo já vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Pode ler. Aquele que furtava não fosse mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Veja que coisa maravilhosa que Paulo fala aqui para nós. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja bem, quantas pessoas por aí não andam por aí furtando? Não andam por aí, às vezes, pegando um lápis, às vezes pegando uma caneta e fazendo até coisas absurdas. A Bíblia diz que o sujeito, quando se converter ao Senhor, que praticava essas atitudes antes, que ele mude a maneira, que a mão dele agora não seja usada para fazer o mal, mas que ela seja usada para fazer o bem, para trabalhar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, trabalhando com as próprias mãos, ganhando sustento, o pão de cada dia. E, em contrapartida, ajudar aqueles que estão necessitados. Estender a mão amiga ao companheiro necessitado. Cumprimentar o companheiro. Olha, Jesus te ama. Você é especial. Deus tem uma obra na tua vida. Receba Jesus para morar no céu. Então, podemos fazer coisas boas com as nossas mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, por gentileza. E havia jovens que foi chamada válida, e dando vinho sentido dom. Esta estava cheia de boas obras e esmolas de fazer. Veja bem que Dorcas, ela tinha em sua vida muitas obras. Ela ajudava a todos com esmolas. E aconteceu que, por ela
fazer muitas coisas, um determinado dia da sua vida, ela veio a falecer. Mas aquela mulher, ela era tão boa, tão generosa, estendia sempre as mãos ao próximo, que quando ela faleceu, toda a sociedade que estava ali ao redor, de Dorcas, de Tabita, é Tabita mesmo, porque o meu amigo ficou voltando um acento. Tabita, que estava ali, certo? Todos ali se compadeceram e foram direto a Pedro. E pediram a Pedro que Pedro fizesse algo. E a Bíblia relata que Pedro, em nome do Senhor Jesus Cristo, orou ali naquele momento e ela ressuscitou. Por quê? Ela fazia boas obras. Ela tinha boas obras em sua vida. A mão de Dorcas era para fazer o bem para Cristo, ajudando o próximo. Assim tem que ser a igreja. A nossa mão, ela não tem que ser um instrumento de levantar um copo de cachaça para satisfazer um lado carnal. A nossa mão não tem que ser uma mão que vem espancar crianças, espancar mulheres. A nossa mão, ela não tem que ser uma mão que venha tirar a vida de outro ser, de fazer gestos obscenos. A nossa mão, ela tem que ser levantada para o céu e exaltar o santo nome do Senhor, bater palmas para a glória de Deus. Então, a tua mão, igreja, ela tem, além da utilidade para ti, ela tem utilidade para Cristo, para Jesus. É mais um membro que Deus quer usar. Podemos dizer também nesta noite a respeito de outro membro, os olhos. Os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Hebreus capítulo 12, o versículo 2, a parte A. E o Salmo 123, versículo 2. Os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo. Não devemos estar colocando os nossos olhos para olhar o que não presta. O príncipe deste mundo tem colocado muitas pepitas de pouca vergonha largado por aí. E nós não podemos estar com os nossos olhos virados para esses objetos que não trazem edificação, essas pessoas, seja o que for. Os nossos olhos, eles devem estar virados para o Senhor, para contemplar a face do Senhor. Uma pessoa que lhe faltam os olhos, ela sofre muito. Ela deduz as coisas mediante os seus conceitos, porque ela não enxerga mediante o tato. Ela não pode contemplar. Mas os que têm os olhos, podem usar os olhos para a glória de Deus. Não é verdade? Quem encontrou para nós Hebreus capítulo 12, versículo 2, leia para nós, por gentileza. Salmo 123, versículo 2, do outro. Leia. A parte A. É isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, nós vamos, com certeza, depararmos com muitas coisas nos dias de hoje. Com certeza nós vamos. Pessoas mal trajadas, mal vestidas. Às vezes, coisas na televisão. Aqueles que têm televisão. Não tem como esconder das coisas que hoje estão aí se apresentando no mundo. A concupiscência, ela entra pelo que nós vemos. Por isso, se você se deparar
com alguém mal trajado, em vestes escandalosas, que pode te levar, através da tua visão, a pecar, repreenda em espírito e vire a tua visão para o outro lado. Não faça como a maioria dos ímpios que se encontram no mundo, que além de olhar, ainda faz uma colocação, levando a pessoa ao pecado. Nós sabemos que o príncipe deste mundo, ele está operando. Ele está fazendo o homem se denegrir. Ele está fazendo o homem perder o senso moral. O homem da atualidade, que não está direcionado por Deus, é um homem que não tem conceito, é um homem que não tem moral, é um homem que não vive de acordo aos parâmetros de Deus. Tudo que os seus olhos contemplam, eles desejam. E a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que olhar, como diz aqui Hebreus, tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a nossa vida no mundo, ela é passageira. E nós teremos que prestar conta de tudo que nós fazemos aqui na terra. Quer mais cedo, quer mais tarde. Porque todos terão que passar pela morte. A morte é o fator por causa do pecado. A morte entrou por um homem e passou a todas as gerações. Todos os homens terão que morrer, salvo aqueles que irão participar do arrebatamento, que serão arrebatados em vidas. Oxalá que seja a igreja da atualidade. Mas todos terão que morrer e todos terão que prestar conta. E o pecado, hoje, nos dias atuais, está entrando no ser humano através dos olhos, através do que ele vê. A internet está cheia de pornografia. O mundo hoje, ele está numa situação pecaminosa. E nós podemos repreender isso. Não quer dizer que nós vamos sair do mundo. Mas nós podemos evitar. O primeiro contato, talvez não. Você olha e não tem como você virar. Porque foi o primeiro contato. Mas a Bíblia diz, se você olhar e gerar concupiscência, você peca. Então você tem que olhar e virar para o lado esquerdo, para o lado direito. Tem pessoas que a concupiscência chega, que ele olha, tira o olho e volta novamente a olhar. É nisso que a mídia trabalha. É isso que a mídia leva a família a se denegrir. Amém? Podemos evitar. Isso depende de nós. Salmo 123, versículo 2. Desde que todos os olhos certos atentam para as mãos do seu Senhor, o Senhor e os olhos atentam para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade. Amém? Como os olhos dos servos estão fitos na mão dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Como o empregado, ele tem que estar olhando ali para o seu patrão, assim tem que ser a igreja. Nós somos contratados de Deus. Nós devemos estar olhando para Deus. Nós devemos estar contemplando a Deus. Os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor, para que nós venhamos evitar o pecado que está levando essa geração à perdição. A igreja é a luz neste mundo. A igreja é o sal que tempera neste mundo.
Por isso, o inimigo, ele ainda não tem força total para operar neste mundo, porque a igreja ainda se encontra neste mundo. Mas o dia que a igreja for arrebatada, que a igreja for embora desta terra, ele vai ter plenas forças para usar os instrumentos dele neste mundo. Queremos também dizer que nós podemos usar mais um membro do nosso corpo para a obra de Deus. Veja bem, nossos pés. Nossos pés devem levar a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas usam os pés para adentrar as profundezas do inferno. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que marchar rumo ao céu. Tem que pregar o Evangelho. Isaías capítulo 52, versículo 7. A parte A, por gentileza. E outro vai lá em Romanos, capítulo 10 e o versículo 15. Isaías, capítulo 52 e o versículo 7. Romanos, capítulo 10 e o versículo 15. Queridos, você tem um pé. Você tem dois pés. Você pode andar para a direita. Você pode andar para a esquerda, para a frente e para trás. Você pode se locomover para o seu trabalho. Você pode se locomover para o seu lazer. Mas os seus pés também sendo usados para Deus, pode lhe levar para evangelizar. Pode lhe levar para cultuar o teu Deus. E é isto que Deus pede de você. Use os seus pés para levar a mensagem do Evangelho nos quatro cantos da terra. Amém? Leia para nós que encontrou Isaías capítulo 52, no versículo 7. E famosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas. Amém. Amém. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Veja que Deus está falando que teus pés são formosos. Porque Ele está te levando a pregar o Evangelho. Há pessoas que, obviamente, que não têm pernas, né, é amputado, mas não deixa de levar a mensagem. Vai numa cadeira de roda, vai de carro, da maneira que Deus assim o deseja, o quer. Mas você que tem pernas, que tem pé, deve proclamar o Evangelho. Se for preciso subir numa árvore, que suba e fala para a sociedade: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus tem uma morada no céu para ti. Porque, igreja, é importante que todos os seres da terra saibam que Jesus salva, cura e liberta e quer dar uma morada no céu. Porque todos serão julgados. Mas para isso todos precisam estar conscientes. E quem pode pregar as boas novas é você, igreja. Faça a diferença na última hora. Se você é tímido, vou mudar aqui o conceito, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se você de alguma maneira não consegue se expressar, dê o seu testemunho na sua maneira santa de viver. Seja exemplo na sua vestimenta, na sua conduta, no seu falar. Como Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você não precisa andar como anda o percurso do mundo. Se alguém gosta de se vestir mal trajado, que se vista, problema dele. Ele vai prestar conta a Deus de tudo que faz, como você também vai prestar conta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, como quer. Só que todos terão que prestar conta ao Deus Criador de tudo.
Quem encontrou para nós Romanos capítulo 10, versículo 15? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, não formosos os servos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Amém? Só confirmando o que Isaías disse. Paulo está confirmando em Romanos. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O teu pé, querido, querida, amados, os teus pés é para você marchar na terra dos viventes, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. A qualquer momento Jesus estará voltando e nós estaremos indo embora dessa terra de pecado, de sofrimento, para vivermos a eternidade ao lado do nosso Deus. Aleluia. Vamos também falar aqui a respeito de outro membro. A voz. A nossa voz, ela deve falar do amado. Cantares de Salomão, capítulo 2, o versículo 14. É a nossa boca, onde sai a voz, não é verdade? Porque falamos voz, alguém pode entender que não é um membro. Mas a voz, ela sai da garganta, boca. Amém? Veja o que diz aí o Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 14. O esposo aí, declamando a esposa, que representa Cristo e a igreja. Dois, 14. Só a parte final lá, depois tu mostra. Parte B. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Veja bem aqui, o Senhor, Ele está nos dizendo que nós devemos usar a nossa voz para a glória dEle. Para glorificar o nome dEle. Quantas pessoas não usam as suas vozes para xingar palavrões? Para criticar o seu amigo? Para amaldiçoar as pessoas? É o que nós mais ouvimos. São pessoas que usam a sua voz para servir a Satanás. Xinga uns aos outros, maldiz uns aos outros, fala mal um dos outros. E a voz da igreja tem que ser diferente. A voz da igreja tem que ser para exaltar o nome do Senhor, para pregar o Evangelho, para testemunhar da boa nova de Jesus para todos. Devemos pegar a nossa voz e gritar para a sociedade: arrependei-vos enquanto o dia se chama hoje, porque Jesus vai voltar e você vai ficar na eternidade de sofrimento. A nossa voz é para isso. Por isso que Deus unge. Por isso que Deus trata. Não é verdade? Uma das grandes funcionalidades aí da voz para uma professora é ela estar afiada. Porque é o que ela mais usa. Um radialista. Não é verdade? Um jornalista. A maioria, né? Usa a voz. E é nisso que nós temos que diferenciar a nossa voz. A nossa voz não precisa ser como um todo da sociedade. Se a sociedade tem uma maneira de usar a sua voz, nós devemos ser diferentes. Devemos usar a nossa voz conforme ela agrada ao nosso Deus. Aprender a respeitar uns aos outros, tratar bem, trazer palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras verdadeiras. Amém?
Glória a Deus por isso. Também queremos falar de outro membro nessa noite para o serviço de Deus. Os nossos ouvidos. Maravilhoso, não é verdade? Temos a voz, agora o ouvido. Aí tem muita gente que diz o seguinte: não, mas não tem como, porque quem tem ouvido tem que ouvir o que é dito por aí. Tudo bem. Se você tem ouvidos, você vai ouvir muita besteira. Mas não quer dizer que você vai ouvir um monte de besteira que vai ser falado por aí, que vai ser cantado por aí, que vai ser dito, você vai colocar em prática na sua vida. Não tem como evitar. Não é verdade? Os nossos ouvidos devem ouvir cedo a voz de Deus. Logo cedo, ó. Mas seu dia, em vez de você ouvir um palavrão, em vez de você ouvir besteiras que é dita por aí, a primeira coisa que o teu ouvido deve ouvir é a voz de Deus. Dobra os joelhos, levantou logo cedo, corre para a beira da cama, dobra os joelhos e deixa Deus falar contigo. Que Ele vai falar. Afinal de contas, você, igreja, é filho do Pai. Ele tem algo para lhe ensinar. Ele tem algo para lhe falar. E Ele quer falar com você logo de manhã. Ele quer te aconselhar para que o seu dia transcorra tudo bem. Isaías, capítulo 50, o versículo 4, a parte B, a parte final, por gentileza. 50, versículo 4, a parte B, lá no finalzinho. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça os teus ditos. Amém? Ele me desperta todas as manhãs. Olha só que coisa linda. Olha o que o profeta está falando. Deus desperta ele todas as manhãs. Desperta com o ouvido para que ouça como os eruditos. Quem são os eruditos? São os sábios. Veja que se você ouvir a voz de Deus, você vai ser um erudito. Você vai ser um sábio. Você vai levantar de manhã alegre. O seu dia vai transcorrer bem. Quantas pessoas não levantam de manhã logo ouvindo aquelas reportagens policiais? Fulano matou ciclano, fulano estupou. Aí passa o dia com a mente sobrecarregada. Ou então levanta logo cedo ouvindo o vizinho gritando aquele mau palavrão. Ou levanta logo cedo alguém já falando mal um do outro. Aí ele passa o dia com o coração carregado. Ele passa o dia ali preocupado. Mas se de manhã cedo você colocou um hábito na tua vida de colocar o seu ser para a adoração de Deus, o primeiro que vai te acordar é o Senhor. O Espírito Santo, ele vai chegar em você e vai te tocar. E você vai sentir logo cedo. Não é verdade? Logo de manhãzinho. Logo de manhãzinho assim. Deus toca o coração e te acorda. Fala, meu servo, minha serva, levanta e me adora. Aí você levanta alegre, já pula da cama, dobra os joelhos e começa a louvar o nome do Senhor. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez pela minha vida. Obrigado pela noite que se passou. Senhor, abençoa o decorrer do dia. Abençoa o meu emprego. Abençoa a minha família. Liberta os meus vizinhos, meus parentes. Opera maravilha. Pronto, aí o teu dia é só alegria. É um dia de gozo e felicidade. Você se torna um homem, uma mulher sábia. Todos que se direcionar a você vai observar a diferença, porque você deu os seus ouvidos para ser usado a serviço de Deus. Amém? Então vamos colocar os nossos ouvidos para ouvir melodias que vêm do trono de Deus, hinos espirituais. Não essas músicas mundanas que só trazem mal à nossa carne.
ao nosso espírito, à nossa vida. Só cria inimizade. Amém? O seu ouvido é para servir a Deus. Aquilo que você ouvir que não traz edificação, é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos. Entra do lado e sai do outro. Não passa nem no coração nem na mente. Entrou de um lado e sai do outro. Joga fora. É lixo. É lixo. Tem dia que tem pessoas que falam tanto lixo que você precisa pegar um cotonete espiritual e fazer uma limpeza. Porque senão contamina. Aí se torna contaminado, a trombeta soa e você não ouve. Porque os seus ouvidos estão cheios de cera suja, imundícia. Não é verdade? Então vamos estar aí atentos a isso. Tem coisa que nós não precisamos ouvir para guardar. Só entrou, porque não tem como evitar, entra do lado e sai do outro. Não faz nem menção. Quer aprender um negócio? Alguém chegou para você e contou algo que não traz edificação. Não tinha como você evitar de não ouvir. A pessoa te contou e saiu. E você saiu por outro lado. Primeira coisa que você deve fazer: não comenta nada daquilo que a pessoa lhe falou. Porque se você não der razão para aquilo, não der vazão para aquilo, aquilo não vai entrar no teu coração. Mas se porventura tu fazer qualquer comentário, aquilo já invadiu o teu coração. Então, falou, não trouxe edificação, nem comenta, não fala para ninguém. Todo o seu joelho fala: Senhor, passa o cotonete espiritual e tira isso, que isso é do maligno. E aí a tua vida, querida, vai ser uma vida de sabedoria. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos aqui também falar a respeito de mais um membro aqui que também envolve a boca, os lábios. Os nossos lábios devem louvar a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Veja o que Hebreus capítulo 13 e o versículo 5. Eu falei da voz, agora nós vamos falar dos lábios. Tudo faz parte do nosso instrumento vocal. A garganta, a boca, os lábios, a língua, certo? São membros. E nós queremos colocar ele a serviço de Deus. Certo? Hebreus capítulo 13, o versículo 15. Ele vai nos dizer aí que nossos lábios devem louvar a Deus. Porque, queridos, quantos lábios por aí não estão louvando a Satanás? Quantos lábios por aí não estão praguejando? Não estão amaldiçoando? Não estão blasfemando? Tem pessoas na face da terra que, se você ficar com ela pelo menos 4, 5, 7 horas, você não vai ouvir um minuto sequer ela citar o nome de Deus. Você não vai ver ela falar um minuto a respeito de Jesus. Mas ela vai falar do Corinthians, ela vai falar do senador, ela vai falar do professor, ela vai falar da mulher, ela vai falar do filho, do vizinho, ela vai falar da televisão, ela vai falar de tudo. E ela não fala um minuto de Deus. Ela não tem coragem de olhar para o céu e levantar a mão e falar: Deus, obrigado, eu te amo. Você não ouve, pode observar, faça essa pesquisa. Internautas, faça essa pesquisa que vocês vão observar que tem muitas pessoas que em nenhum momento você ouve dos lábios dela a palavra Deus, Jesus, Espírito Santo. Observe, faça isso. Leia para nós Hebreus capítulo 13, versículo 15, por gentileza. Portanto, ofereçamos sempre glória a Deus e todos os lábios que confessam o seu nome. Amém? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, olha só, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessem o seu nome, o nome de Jesus. Queridos,
a igreja não tem que ter vergonha. Você é propriedade particular do Senhor Jesus. Se alguém me perguntar, você é crente? Sim, sou crente em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me dar a salvação. Eu não nego, eu sou filho de Deus. Outrora vivia largado, perdido, como ovelha sem pastor. E aprove a vontade de Deus me convocar, me chamar. E hoje eu estou alistado no exército de Deus. E é por isso que eu glorifico e exalto o santo nome do Senhor. Toda a minha maneira na terra dos viventes deve ser modificada, está sendo modificada para a glória de Deus. A minha conduta diante dessa sociedade é uma conduta onde o nome de Deus vai ser exaltado. Porque se ela não estiver exaltando o nome do Senhor, eu preciso reformular toda a minha maneira, todo o meu conceito. Os meus amigos de trabalho, a minha família, ela tem que ver em mim um sacrifício de perfeito louvor ao Senhor. Assim é você na escola, assim é você no trabalho. Dos seus lábios tem que sair palavras que edificam o nome do Senhor. O mundo hoje, ele trabalha de uma maneira que tenta implantar no teu coração, na tua mente, algo que venha fazer você esquecer de louvar o teu Deus. Mensagens subliminares são lançadas todo dia na mídia. Às vezes você está em um local e de repente aquela mensagem que você ouviu há alguns dias em um programa, em uma novela, em um filme, ela vem na tua mente e você, sem querer, você usa os seus lábios para cantar aquela música ou para citar aquela frase. E aí é o momento de você repreender na hora. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, tira isso da minha mente e Deus vai fazer uma limpeza. Essas músicas da atualidade, esses cantores, eles estão usando a instrumentalidade deles para a obra do inimigo. Quantas músicas, trechos pequenos não ficam aí gravados em nossa mente, numa mensagem subliminar, que de repente, quando a tua mente para um pouquinho, você canta aquele estrofe. Mas eu lhe digo, igreja, repreenda isso em nome de Jesus, porque Deus não está neste negócio. Deus quer ver dos seus lábios é louvor, é adoração, é testemunha ao nome dele. Por isso que você é diferente nesses últimos dias. Você não é conforme o mundo, você é diferente. Você não faz parte deste mundo. Você vai para a glória, você vai morar com Jesus. Esse corpo terreno que tu está vivendo é passageiro, é temporário. Deus tem um corpo novo para tu. Deus tem algo melhor para você. A Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Não perca essa ida para o céu. Não dê lugar para o diabo na tua vida. Essas músicas mundanas não podem estar no teu coração. Essas frases mundanas não podem estar no seu viver. Você é santo mediante o sangue de Cristo Jesus. Amém? Agora que nós falamos da voz, agora que nós falamos dos lábios, por que não falar da boca? Para nós fecharmos. Não é verdade? A nossa boca deve testificar a Jesus como Senhor. Romanos capítulo
capítulo 10, o versículo 9. Queridos, é fundamental que a tua boca, ela testifique aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares e até aos seus inimigos a respeito do Senhor Jesus Cristo. É de grande necessidade. Por isso que Deus nos diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Por isso que a sua boca, ela deve falar do amor de Jesus para todos. Quem encontrou, leia para nós, por favor. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Coisa linda, né? Se com a tua boca, aleluia, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, igreja. Como é que você vai confessar Jesus? Levanta a tua mão e diga para todos que estão ali: eu recebo o Senhor Jesus Cristo na minha vida como o único e suficiente Salvador. Pronto. A sua boca confessou. Está gravado no céu. Nem o diabo apaga isso não. Ninguém apaga não. Só quem pode apagar isso que foi escrito lá, que foi filmado lá, é você. Se voltar atrás. Aí vira aquele versículo que a Bíblia diz: e a porta volta ao vômito. Se você confessou Jesus, aonde você estava foi gravado, está no céu. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, ó, que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Ele diz que se você confessar você está salvo, acabou. É a palavra de Deus. Queira ou não queira, ela vai se cumprir. Os incrédulos não querem acreditar, problema deles. Você é que deve acreditar. Porque você conhece o teu Deus. E o teu Deus te conhece. Ele já sabia, há mais de 2000 anos, quando ele se entregou ali para morrer naquela cruz do Calvário, ele sabia que você estaria aqui dentro dessa igreja hoje, louvando e bendizendo o nome dele, dando testemunho dele. Quem não conhece a história de Jó? Que a Bíblia diz que o diabo foi lá diante de Deus, falar mal de Jó. E Deus falou assim, olha, lá é Jó, fiel, homem manso, que adora a Deus. E neste momento, Jesus está dando tanto testemunho, igreja. Olha lá a minha igreja, ó. Está lá, ó, reunida, me adorando, me servindo. Aí, ó, Deus está dando testemunho. Porque Ele sabe que tem muitas pessoas que estão aí fora da igreja que não querem comunhão com Deus, que não entregam a sua vida para Deus. Nenhum momento eles pensam em Deus, nem falam com Deus. Querem viver conforme as suas concupiscências. E vivam. Existe o livre-arbítrio. Não quer Deus? Amém. Problema seu. Você vai ter que se encontrar com Ele mais cedo ou mais tarde. Aprendemos o seguinte, que o homem pode até viver sem Deus, mas morrer sem Deus é condenação eterna. E você não, igreja. Deus está alegre com você. Você é um exemplo. Deus, Ele te ama. Ele sabia que ia morrer, que Ele não ia morrer em vão. Ele sabia que você estaria aqui dizendo que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Amém? Então vamos usar os nossos membros a serviço de Deus. Não só para nós, que há necessidade, mas para servir a Deus. Ok? Aprendemos que os nossos membros, além de nos servir, também servem para o louvor e adoração do nosso Deus. Pois somos membros, lembre-se sempre, pois somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja.
Apliquemos, pois, o nosso corpo em dedicação ao Senhor. Glória a Deus por isso. Já agradecemos aqui essa oportunidade. Se assim Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui em mais um culto da família, com a direção da irmã Iraci, para a glória de Deus. E se assim Deus nos permitir, estaremos aqui ministrando mais uma palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para dar encerramento a este trabalho. Agora são 21h40. 20h40, foi erro, 20h40. Olhei o nome ali. Ok, então oremos. Eterno Deus de bondade, de benignidade, graças te damos por esta palavra poderosa, Pai. Esta palavra abençoada, Senhor, que devemos colocar em práticas em nossas vidas, Senhor. Continua falando com a tua igreja, abençoando a tua igreja, nos livrando de todo mal, Pai. Coloque anjos guerreiros e conos de fogo ao redor de nossas vidas, Senhor. Abençoa essa vizinhança, Senhor. Abençoa os amigos internautas. Abençoa os nossos familiares, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.